rapaziada do canal Camisa 3, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo desse canal. Antes de começar o vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal. Ajude esse canal a chegar a 100 inscritos até o final do ano. É nóis, tamo junto e bora trocar uma ideia, bora comentar sobre o seu time do coração, bora conversar, bora debater, porque é isso que eu quero conversar com vocês. E muito obrigado por 38 inscritos nesse canal. Cada vez a família tá crescendo e eu tô muito feliz, tá bom? Obrigado, é nóis. Como não sou muito de enrolar, então bora pro vídeo, né, rapaziada? Placar magro. Ontem eu estava pensando numa coisa. E o Corinthians? Como é que tá o Corinthians? O Corinthians ontem perdeu. Perdeu não, desculpa, rapaziada. Queria que tivesse falado isso. Mas vamos lá. O Corinthians ontem ganhou fora de casa. E isso é um feito muito, muito bom. Sabe, ganhar fora de casa, porque dentro de casa não conseguiu ganhar contra o Bragantino. Então ontem foi jogar no Ceará e ganhou do Ceará, sendo que o Ceará estava embalado por ter ganhado do Fortaleza e ter caído o Vojvoda. Mas o Corinthians ontem foi um placar magro e um joguinho feio, meu Deus do céu. Um joguinho que tipo assim, no primeiro tempo tava aquilo, né, rapaziada? Tava muito claro que o Ceará sobressaiu um pouco, mas o Corinthians estava seguro, muito bem atrás, tal. Então esse joguinho que não progride, um joguinho que não vai pra frente, ganhou, fez a lição de casa, tá certo. Mas o Dorival tem um problema, que a gente não consegue ver um sistema no Corinthians. Tipo assim, a gente não consegue, desde quando o Dorival entrou, a gente não consegue ver um sistema legal no Corinthians. A gente não consegue entender como o Corinthians joga. Como é que eu vou debater contigo como é que o Corinthians joga, sendo que a gente não vê isso? E o Dorival tem esse problema. O Dorival traz isso, gente, desde o São Paulo. Desde o São Paulo. Claro, depois foi pra seleção e tal, beleza. Mas desde o São Paulo que o Dorival também, no finalzinho, não tava indo muito bem nas pernas com o brasileiro. Ganhou a Copa do Brasil, obrigado, ganhou muito bem. Fez o que fez, a lição de casa. Mas, rapaziada, a gente tem que entender que o Dorival tem um pouco desse sistema, dele não tem um sistema próprio, dele tá sempre adaptando em jogos. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque a gente não consegue analisar muito bem como o Corinthians joga e fica nisso. E a gente acha que o Dorival não tá fazendo um bom trabalho. Mas também, eu não vou colocar a culpa totalmente no Dorival, porque o Corinthians não tem elenco. Até quando o Corinthians vai ficar dependendo do Garro? Até quando vai ficar dependendo do Carrídio? Então assim, do Thales, não dá, rapaziada, não dá. Do Yuri Alberto, do Memphis, que não jogou bola mais, depois do Paulista. Parece que o Paulista foi a Copa do Mundo dele, né? Depois do Paulista ele ficou insatisfeito. Crítica? Pai, crítica você vai ter até se você estiver jogando futebol holandês, que é o time, que é o país dele. Então assim, o jogador de futebol tá refém a críticas, infelizmente. Só que a gente vai da crítica boa e da crítica ruim. Mas também não é culpa também do Memphis. A diretoria do Corinthians também às vezes tá zoada. A diretoria do Corinthians tá ruim. Tá ruim na direção do Corinthians. Quem tá comandando o Corinthians tá ruim. E o jogador fica insatisfeito mesmo. Sabe? O jogador fica muito insatisfeito. Mas é isso. E o Corinthians com o Thales. Fez o gol com o Thales. Thales, tem um tempo que você não joga, pai. O Thales ontem errou tudo. Errou passe, errou chute, mas fez o gol. Fez o trabalho dele. Com o passe do Carrídio, que entrou. O Carrídio, ele é a peça principal desse meio campo do Corinthians. Eu acho que o Carrídio é o principal. E não poderia estar no banco. Mas como tava jogando muito, feito muitos jogos, ele entrou no segundo. Ele entrou no segundo tempo. E fez, porque o Corinthians precisa muito do Carrídio. E de novo, sem o Depay. E de novo, sem o Yuri Alberto. Talvez o Yuri Alberto joga no final de semana. Que agora, gente, o Corinthians tem que focar nos próximos jogos, que é só pedreira.
Então assim, tem que tomar muito cuidado. Tá em nono na tabela, pô, fez um ponto. O que eu tô falando? Ganhar fora de casa é muito bom. Fez o ponto perfeito fora de casa. É claro que poderia ter feito dentro de casa. E ontem também, ó. Como é que ia ser diferente? O cenário do Corinthians poderia já estar lá no quinto. Mas já tá em nono. Não tá na zona. Então assim, tem muitos jogos pela frente. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Sabe? Mas também, Corinthians, não dá pra ficar dependendo de jogadores. Não vai no mercado mais? Já era? Notícias sobre o mercado do Corinthians? Teve sondagem de um outro, mas parou, não tem mais. E aí? Vai ficar com esses mesmos jogadores e dependendo do Depay, que não joga já tem um tempo. É isso. O Corinthians não tem um elenco cheio, um elenco muito bom. Sabe? Colocou o menino ontem pra jogar no ataque, mas pô, é menino. Sabe? Tá começando ainda. Sabe? Então vai ter uma entrada ou outra que ele não vai render muito. Sabe? Mas é isso, gente. É isso. Aí, no final do segundo tempo, o Dorival fez aquele jogo, tipo assim, segura que nós já fez 1-0 e já tá bom. Mas não tá, gente. É claro, jogando lá no Ceará, embalado por ter ganhado um clássico, fez uma boa, como é que eu posso dizer? Fez um bom placar. 1-0. Tá bom. Tá bom. Tem melhoras no jogo do Dorival? Tem melhoras. Mas às vezes depender dessa peça que tem, não dá. E vocês? O que vocês acham? Se inscrevam no nosso canal. Ajude esse canal a chegar a 100 inscritos até o final do ano. É nóis. Tamo junto e valeu.